inocente, tão pecador. Nos Salmos 91, verso de número 1, o que diz a palavra do Senhor? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Glória a Deus. Amém, irmãos? Deus pode tomar os seus lugares. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós tivemos a Santa Ceia. E na Santa Ceia, o pastor Rodrigo Aníbal que pregou. E o estudo ficou, estava começando aqui a dar uma lição sobre os atributos de Deus. Quais são os atributos de Deus? Amém, irmãos? É importante nós aprendermos esta parte, pois somente assim conseguimos entender melhor quem Deus é, quem Ele é e o que Deus pode fazer. Aleluia! Dentro destes salmos, aqui nos Salmos de número 91, nós vemos, lendo, percebemos a palavra onipotente, a onipotência. Um Deus que tem todo o poder está sobre Ele. Amém? Na aula, vamos colocar assim, não numa aula, mas no culto, a qual eu estava ministrando esta lição, eu falava sobre quais são os atributos de Deus. E eu vou voltar aqui no início da parte onde começamos, para que os irmãos possam relembrar. E fala a lição, os atributos de Deus são qualidades atribuídas ao caráter divino, de acordo com a sua revelação, que nos ajuda a entender quem é Deus. Saber quais são os atributos é muito importante para um cristão verdadeiro. Aleluia! Então, os atributos de Deus descrevem plenamente quem Ele é. Aqui dentro da passagem, dentro da Bíblia, encontramos nestes salmos falando de um Deus que tem todo o poder. Então, nós temos que entender que Deus tem todo o poder. E o poder de Deus está nos céus, na terra, embaixo da terra, em todo lugar. Deus tem um poder absoluto. Amém? E isso ninguém vai tirar dele. Ninguém tem o poder de tirar de Deus estes atributos. São atributos que mostram, demonstram quem Deus é. É importante entender: Deus não pode ser explicado ou definido de forma plena, compreensível aos homens. Por isso, muitas pessoas questionam coisas absurdas. Por exemplo, eu falava na pregação, quando comecei a falar os atributos, eu falei sobre por que muitas pessoas questionam, dizendo: por que há tantas pessoas doentes? Por que há tantas pessoas deficientes? Por que as guerras? Por que a fome? Por que falta lugar para as pessoas morar, não é verdade? Com tanta terra. Não é verdade, irmãos? Aleluia! Nós vemos as pessoas sempre questionando, tentando entender Deus com a mente humana. Mas nós sabemos que a Bíblia, ela é a forma de Deus se manifestar através da sua palavra e até mesmo de se explicar como Deus é, quem Deus é. Através da Bíblia nós vamos entender como Deus age, quem Deus é, como Ele faz as coisas. Não é verdade? É através da sua palavra que nós vamos entender quem Deus é. Mas muitas pessoas não querem ler a Bíblia, não querem estudar a palavra, mas querem compreender a existência de Deus. Por isso há um monte de sabichão por aí, um monte de gente dizendo coisas absurdas, mas não entende de fato quem Deus é, como Ele age, porque não estão procurando na palavra, estão tentando procurar em livros feitos por homens, sendo que a Bíblia, ela é a inspiração de Deus, é a revelação de Deus para as nossas vidas. Amém, irmãos? Então, aqui dentro desta lição, nós entendemos, a importância, glórias a Deus, de estudar os atributos de Deus. E esse aspecto,
pode expressar de que forma adequada, ou até mesmo sobre os seus atributos, através da palavra, glórias a Deus. E neste estudo aqui, esses atributos descrevem a forma, não somente uma forma limitada ou ilimitada, aquilo que Deus, através da sua palavra, vai permitir que nós, homens, mulheres, seres humanos, possa compreender e ser revelado através dele. Tem pessoas aí que Deus se revela de uma forma, a outros Deus não se revela. Tem coisas que eu não posso falar, tem coisas aqui, se eu for dizer assim, olha, eu conheço isso, eu já vi isso, tem pessoas que vão sair daqui dizendo, não é verdade, porque Deus nunca se manifestou desse jeito para mim, eu nunca vi isso, então eu não creio, né? Mas tem algumas pessoas que Deus se revela de uma forma diferente. Nós temos que entender que é Ele que faz isso e é Ele que tem o poder de se revelar ao homem segundo a sua boa vontade. Ah, irmãos, isso é muito importante. Bom, qual a importância de estudar os atributos de Deus? Pergunta para o irmão que está ao seu lado. Qual a importância de estudarmos os atributos de Deus? Quando estudamos os atributos de Deus, mesmo de uma forma limitada, glórias a Deus, podemos, vislumbrar o seu caráter e entender um pouco mais sobre quem Ele é e como Ele é. Amém? Glórias a Deus. E através deste conhecimento nós conseguimos até mesmo adorar a Deus de uma forma que Ele merece. Glórias a Deus. Aleluia. Atribuir-lhe a glória, a honra e o louvor da forma que é de fato adequado ao Senhor. Glórias a Deus. Eu vou pedir para vocês, meus irmãos, aleluias, abrir a Bíblia de vocês no livro de Romanos. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor lá no capítulo 1. Vamos ler ali uma parte final do livro. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu esses dias estava lendo essa passagem e estava meditando a forma que muitas vezes o homem, por não entender, sai adorando qualquer coisa por aí, por não compreender os atributos de Deus. Glória a Deus. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia no capítulo 1 de Romanos. Glórias a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. No versículo 18, irmãos, vamos ler aqui. Olha só o que diz a palavra. Glórias a Deus. Diz assim: a ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade. Por exemplo, nós temos que entender que Deus, Ele é santo. Amém? Glória a Deus. Como que nós vemos Deus? Deus, o caráter dele, a pessoa dele, Ele é santo. Glória a Amém? Deus. Olha bem o que diz aqui, ó. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio das suas injustiças suprimem a verdade, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque, versículo 20, olhe bem o que está escrito aí. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, glórias a Deus, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por exemplo, para você entender o grande poder de Deus e quem Deus é, basta você olhar para tudo que está ao seu redor. Você acha que tudo esta criação, que tudo que existe, tudo que é visível e até o que é invisível veio a existir do nada? Através de uma explosão? Não é isso? Glórias a Deus. Que os homens que afirmam sobre a evolução afirmam, dizendo
que a Terra veio de uma explosão cósmica. Não é isso, irmãos? E que tudo que você está vendo é uma evolução, uma coisa evoluiu de outra, né? Vamos falar do ser humano, que o ser humano evoluiu da onde? Do macaco, e assim por diante, né? E o macaco, ele evoluiu da onde? Do rato. Eu pergunto para você, que está aqui hoje, será que isso é possível? Glórias a Deus. Eu não vejo rato se transformando em macaco, e eu não vejo macaco se transformar em ser humano. Glória a Deus. Mas é mais fácil as pessoas acreditarem em absurdos como este, do que crer num Deus que tem o poder para criar todas as coisas. O Deus que eu e você servimos é um Deus poderoso para criar todas as coisas. Como eu posso entender que Deus tem todo o poder? Se eu abrir a Bíblia relata, a Bíblia, aleluias, aleluias, é um memorial de Deus, registro de Deus dado ao homem. Observe desde o início do capítulo 1, Glória a Deus. como era a terra sem Deus dar a ordem para que criassem tudo. Ela era vazia, ela nem tinha a forma que tem hoje. Mas para criar alguma coisa, primeiro tem que ser um ser inteligente, tem que haver o conhecimento, a inteligência. Porque a Bíblia diz que através da palavra de Deus veio a existir tudo que eu e você vemos hoje. Não foi criado de uma explosão, mas sim do poder da palavra de Deus veio a existir todas as coisas. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas aí vem o ser humano com a sua mente pequena, com a sua mente, glórias a Deus, limitada. Você sabe quanto por cento da sua mente você usa hoje? Nós estamos sofrendo uma involução. O que é uma involução? É o oposto da evolução. O primeiro homem não foi na escola e sabia falar. O primeiro homem não fez faculdade, mas se transformou, porque Deus colocou o governo na sua mão. Já se tornou um governador. Aleluia. O primeiro homem deu nome a todas as coisas que hoje existem e você chama pelo mesmo nome. Eu pergunto, quem deu este entendimento a ele? Deus. Pois Deus soprou nas suas narinas e deu a ele o Espírito, tornando ele alma vivente. Deu fôlego, Deus distribuiu na vida do homem, dos seus descendentes, o conhecimento. Mas você vai ver, quando o homem peca, quando o pecado se estabelece no corpo humano, nós vamos sofrer a involução, não é a evolução, como muitos alegam por aí. O homem, um ser inteligente, criado por Deus, uma alta inteligência, pois foi perdendo a sua capacidade, e a capacidade de fazer o bem. Só sabe fazer o que é mal. Mas eu vou falar algo para você saber aqui. Mas Deus não sofre a involução. Deus não tem nenhuma variação ou sombra. Deus, Ele é, sempre será, e ninguém muda Ele. Aleluia. Aleluia. Ninguém pode mudar o que Deus é. O homem, infelizmente, foi mudado da sua origem, da sua criação. No momento que Deus cria ele, como sendo ele a coroa da criação de Deus, ele passa a ter agora uma luta tão grande, pois ter o entendimento, ter o conhecimento é só pela misericórdia de Deus. Diga para o irmão, aquele que está ao seu lado, Deus é um ser extremamente inteligente. Deus é inteligente.
Tiago, capítulo 1, verso 5. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus, ele não perdeu o seu conhecimento, o seu entendimento, a sua sabedoria, e perde o homem. Mas a palavra Glória a Deus. está dizendo, se alguém tem falta de entendimento, se você não tem sabedoria, peça para quem? Para Deus. Aleluia. Quem vai te dar a sabedoria? Quem entrega a sabedoria ao homem? Eu vou falar, se alguém aqui, irmãos, né, tem dificuldade de aprender alguma coisa, eu vou falar para você, ore. Glória a Deus. Todos que buscam de Deus se tornam homens e mulheres sábios, Aleluia. inteligentes. Glória a Deus. A nossa incapacidade é transformada quando Deus entra na vida das pessoas. Eu já vi pessoas sem letra, não sabe ler, não sabe escrever, mas a experiência que Deus deu a ele, a sabedoria que Deus deu a ele, se transforma num mestre. Glória a Deus. Eu já vi. Né? Pessoas que não aprendiam a ler na escola, a mãe pegava a criança, chamava né, no chinelo, batia, Glória. os conselhos físicos, pau, e não aprendia. Aí pega a palavra de Deus, ficou crente, pegou a palavra de Deus, vai orar, vai buscar, busca este Deus que tem todo o entendimento, é um Deus maravilhoso, que vai capacitá-lo. Aí quando você observa, diz para ele, e agora você, pois é, comecei a ler na Bíblia, como que pode isso? Irmãos, Glória a Deus. quem, aleluia, tem a sabedoria, tem o poder de dar a sabedoria aos outros. Somente Deus tem esse poder. Quem aqui, antes de ser crente, né, tinha coisas aí que você não fazia, e você faz agora. Sim ou não? Tem ou não tem? E você não conseguia fazer, olha, eu não tinha paciência, e agora? Tem. Eu não sabia costurar, você sabe costurar? Agora sei. Eu não sabia pintar, agora sabe pintar. Eu não sabia fazer uma comida dentro de casa, queimava a panela, e agora? Cozinheira. Glória a Deus. Mas é verdade. Olha, lá na função, lá no meu trabalho, já estão colocando um cargo de administrativo. Que loucura! Quem sou eu, né, Murilo? Não foi assim que hoje me recebeste ali conversando? Pastor, me colocaram sozinho no administrativo da empresa. Estou eu lá. Meu Deus! O que é isso? Aleluia. O Deus que criou Adão é o mesmo Deus que nós estamos aqui servindo. É o Deus que está te capacitando. Tem uma coisa, tem algo que eu tenho que falar, porque o Espírito Santo está dizendo dentro da minha mente. Eu tenho que falar. Tem mulheres que casaram, mas não sabiam ser esposa. Tem homens que casaram, mas não sabiam ser maridos. Mas de tanto orar e buscar e ler a palavra, entender o que a palavra diz, e hoje é um esposo bom, é uma esposa boa. É assim que funciona. Só pode dar sabedoria quem tem o poder sobre ela, quem tem ela. Então diz para o teu irmão, Deus é sábio. A inteligência vem de Deus, o conhecimento é dele. Agora, o homem muitas vezes despreza. Nós vemos por que o homem despreza. Porque quando eu leio a palavra, eu vejo que o ser humano, para entender, né, a mente de Deus, ele vai ter que entrar dentro da palavra. Sem a palavra não tem o conhecimento da mente de Deus. E outra, o Espírito, ele vai nas profundezas do coração de Deus e se revela ao homem. É o Espírito Santo que revela a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Mas só o Espírito tem esse poder. Só Deus tem esse poder de se revelar. Amém? Glórias a Deus. É importante, irmãos. Aleluias. Estes atributos de Deus também nos auxiliam na compreensão da sua natureza
que é uma natureza infinita, não é verdade? Deus, Ele é o alfa e Ele é o ômega. Diga para o seu irmão, Ele é o início e Ele é o fim de todas as coisas. Aí eu pergunto para você, quantas vezes quando você estava lá fora no mundo, você tentando entender quem criou Deus? Quem já pensou isso? Quem já fez essa pergunta? Quem criou Deus? A mente do homem humano carnal não consegue entender que Deus, Ele sempre existiu. É difícil entender isso? Sim. Humanamente, sim. Aleluia. Mas o homem, quando se volta a mente dele a Deus e lê dentro da palavra, se Deus criou isso tudo que eu e você podemos ver, isso já mostra, demonstra para nós quem Ele é. Aleluia! E quantos de nós ainda com as lutinhas desse tamanhinho, achamos que essas lutas tão pequenas são tão grandes? Porque nós queremos limitar, tem crentes que limitam Deus, tem cristãos que ainda limitam Deus, tem cristãos que ainda não acreditam na existência. Como pode ser crente e não crer na existência e no poder de Deus? Na grandeza de Deus? Quando eu ouço alguns cristãos falando, mas Deus fazia naquele tempo, agora é diferente. Pelo amor de Deus. Então para aí, então Deus ele muda de ideia. O Deus que nós conhecemos, que a Bíblia no Gênesis revela, não é o mesmo lá no livro de Apocalipse. Pelo amor de Deus, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. É o mesmo. Mas o que muda é o ser humano pela influência do pecado. Diga para o seu irmão, é a influência do pecado que faz com que as pessoas endureçam o seu coração e não acredite no que diz a palavra. Aí, Deus sempre existiu? Sim. Deus, Ele sempre existiu. Isso é um atributo dele. Tem que entender. A qualidade dele, ele sempre existiu. Ser inteligente, sábio, todo conhecimento é uma característica de Deus. Todo poder é Deus. Glória a Deus. Ele é. Todo poder está nele. Ele é assim. Quando nós compreendermos isso, glórias a Deus, nós não vamos ter dúvidas quando o diabo chegar na nossa orelha e começar a querer dizer para nós: será que isso que tu pediu vai acontecer? Será que o que ele disse na sua vida, profetizou, vai acontecer de verdade? Aleluia! Não é assim? O diabo trabalha colocando a dúvida na mente do ser humano, colocando dúvidas do que Deus ele é, do que Deus faz, quem Deus é. Se nós entendemos esses atributos, nós vamos começar a pensar diferente quando alguém nos questionar, porque está cheio de gente questionando tudo. Glória a Deus. Mas para aqueles que creem, aqueles que confiam na palavra, não se assombra, não se há dúvida. Glórias a Deus. Assim como Deus também não sofre variações nem sombra, assim aqueles que servem a Deus de todo o coração. Não adianta vir com uma teologia facilitada, uma falsa teologia. Vejo gente por aí falando, não, mas Jesus não é suficiente. Meu Deus do céu, se Jesus não é suficiente, me diga qual ser que conseguiu vencer a morte. Se Jesus não é suficiente para salvar essa humanidade, eu quero que você mostre para mim, ou que você traga uma prova de quem conseguiu, ou alguém que possa ter conseguido fazer o que Jesus fez. Aleluia! Quando Jesus, irmãos, ele estava na cruz do Calvário, muitas pessoas podem olhar, achar uma cena triste. O sacrifício dele está pendurado no madeiro.
Mas você não conseguiu olhar que ele estava 100% homem e 100% Deus? Ainda que havia se esvaziado da sua glória, tomando a forma humana para estar no meio dos homens. Mas eu pergunto para você, qual ser, qual pessoa de toda a existência desta humanidade que pôde enfrentar a morte? Eu estou falando até língua aqui na minha mente. Enfrentar a morte, meu Deus do céu. Qual ser venceu o inferno? Qual ser que conseguiu vencer Satanás? Outra, mais ainda, mais profundo. Quem venceu o pecado? Eu te digo quem? Deus. Deus. Você tem que entender quem Ele é. Esses atributos que eu estou falando são as qualidades que Deus tem. Visíveis e invisíveis. E que algumas partes e algum pouco Ele também transferiu a nós. Comunicáveis e incomunicáveis. Teve coisas, aleluia, os atributos de Deus, de qualidades que foi passado para o homem quando Deus o criou. Uma delas é a inteligência, eu falei aqui, a sabedoria. Vocês sabem quem era Salomão? Salomão, quem é que sabe quem era Salomão? Era o rei de Israel. E quando ele ora a Deus, o que ele pede para Deus? Ele não pediu ouro, ele não pediu prata. Ele só pediu sabedoria. Eu pergunto, ele recebeu? Sim. Mas quem deu a ele? Quem deu a ele? Porque ele não era sábio, ele não era inteligente, ele era um homem normal. A única coisa que ele tinha era o privilégio de ter saído de uma linhagem real. Aleluia! De ter nascido no reino, de ser filho de Davi, da genética do rei. Foi um filho de um rei. Da onde ele nasceu? De Davi, da semente dele. Era um privilégio, foi, mas era um homem como qualquer outro, até orar e pedir para o Deus que tem o poder de dar a sabedoria. Você não duvide do entendimento de Deus. Existem coisas que você ora e Deus não vai te dar. Existem coisas que você vai pedir e Deus vai olhar para você e vai dizer: você não vai receber isso. Você sabia disso? Porque quando eu falo de entendimento, de sabedoria, de conhecimento, eu quero te dizer que Deus, Ele sabe o teu futuro. Enquanto eu e você estamos vivendo o presente, Deus já sabe até o meu último dia e os últimos dias da minha descendência, daqueles que virão após mim. Deus sabe tudo. Então, quando você orar, seja inteligente na sua oração, seja sábio e ore dizendo assim: seja feita, Deus, a tua vontade. Vamos dar a melhor salva de palmas ao Senhor. Deus, Ele é santo. Deus tem todo o conhecimento. Deus é imortal. Amém? Não há morte para Ele. Glórias a Deus. Para nós sim, mas para Deus não. Deus, Ele conhece o presente, o passado e o futuro. Amém? Vamos abrir 1 Pedro. Glórias a Deus. Alguém pode ler para mim? 1,16. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então Deus, Ele é santo. Diga para quem está do seu lado: Deus, Ele é santo. Glória a Deus! Eu quero
falar para a igreja que pertence a Cristo que está aqui. Glória a Deus. Observe a leitura que você leu. Hoje é um culto de ensino da palavra. Eu tenho que falar o que diz a palavra, irmãos. Não o que eu penso, o que eu acho, é o que diz a Bíblia. Eu quero que você leia mais uma vez o que está escrito. O que está escrito na palavra de Deus? Ele está dizendo o quê? Ele está dando uma ordem para que eu e você sejamos santos, porque Ele é. Glória a Deus. Aleluia. Mas para ser santo precisa de um processo. Que processo é esse? A santificação. Abra 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o verso de número 23. Leia para mim, por favor. Quem pode ler? Ele fala sobre seguir a paz, não é? Glória a Deus. O que diz a palavra, irmãos? O mesmo Deus que Pai vos santifique em Tudo. e todo o vosso espírito, e a alma e corpo sejam plenamente conservados e enriquecidos para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. A santificação é só do coração? Glória a Deus. Diga para o seu irmão: santificação é um processo. Melhoria, mudanças. Aleluia. Esse processo de santificação, Deus, Ele separa você para Ele. E Ele começa a trabalhar na sua vida. Glória a Deus. E o processo de transformação começa quando você abre o coração para aceitar o que diz a palavra. Então, se você observar esses atributos, ou esse atributo de ser santo, ele está compartilhando com quem? Com a igreja. São atributos pessoais de Deus. Aleluia. Mas ele está transferindo isso também para a sua igreja. Eu falei da sabedoria. Estou falando sobre santificação, santidade. Deus é santo. Esses são atributos comunicáveis. Mas tem outros que são incomunicáveis, que são só de Deus, que Ele não pode dar ao homem. Vocês estão entendendo, irmãos? Glórias a Deus. Características de Deus que são só de Deus, não pode ser dado ao homem. Você lembra quando Deus, você olha para a Bíblia e você veja, você está vendo, quando Deus criou o homem era santo, sim ou não? Sim. De que forma que Deus conversava com o homem? Na viração do dia, Deus descia no Éden, e ali o Senhor se manifestava e conversava com Adão. Meio-dia, Deus descia ali. E Deus conversava como? Face a face. Mas o homem vai perder isso quando o pecado entra no homem. O que acontece? Deus tira o homem de dentro do Éden. Por que o homem teve que sair dentro do Éden? Porque lá dentro do Éden tinha uma árvore chamada árvore da vida. Se o homem tocasse na árvore da vida, o pecado seria... Vocês estão entendendo? Por isso que Deus tirou o homem lá de dentro, porque ele não era mais digno de estar lá dentro do Éden. Porque não pode estar na presença de um Deus santo desta forma. Mas Deus, a sabedoria de Deus é tão grande, que Deus enviou o seu Filho e deu a oportunidade para a igreja, para o homem, para a mulher santificar-se, ser purificado. Enquanto eu e você estamos sendo melhorados e aprimorados, estamos sendo trabalhados por Deus, Deus vai nos dando a sua santidade,
Aleluia. Como pode um pecador ser chamado santo? Eu vou te revelar algo. No céu nós somos chamados santos do Senhor. É necessário passar pelo processo. É necessário você passar pelo processo de santificação. Mesmo que você não queira. Mesmo que você possa dizer para mim assim: mas eu não quero este processo. Não vai entrar no céu desse jeito. Ninguém entra no céu sem um processo de santificação. Amém? Por isso há um monte de pessoas por aí perdidos. Há um monte de pessoas enganadas. Há muitas pessoas que estão sem direção. Há muitas pessoas que estão completamente com as suas vidas distanciadas da palavra de Deus. Por quê, irmãos? Porque não estão aceitando a santificação. O que vejo hoje em nossos dias é que esse processo está sendo rejeitado. Deus disse: sede santo, porque eu sou santo. Aí vem um homem, um pecador, um carnal, e diz assim: não precisa tudo isso, não precisa de nada disso. Quem disse que Deus quer que você seja assim? Que por que você vai deixar de beber? Por que você vai deixar de se prostituir? Por que você vai deixar de mentir? Por que você vai deixar de roubar? Não precisa. É assim que está sendo ensinado hoje, porque o ser humano perdeu o conhecimento da Escritura. Quando se perde a Escritura, o que aconteceu com Israel? Israel ia muito bem, vencia os inimigos enquanto tinha a palavra. Os reis que tinham a palavra venciam adversários, venciam batalhas. Deus levantava profeta. Vai no capítulo 6 de Juízes e vê o que aconteceu. Eu estou falando já lá no tempo dos juízes, nem no tempo dos reis. Tempo dos juízes. Vai lá ver. Tudo ia bem. Até perder o sentido da palavra. No capítulo 6 de Juízes nós vamos encontrar um povo abandonado por Deus por 7 anos. Os inimigos vinham entrar na terra de Israel, roubavam tudo, levavam tudo, destruíam tudo. Mas por que Deus não protegia eles? Eu explico. Porque Deus não é injusto. Característica de Deus: Deus, Ele é justo. Diga para o seu irmão: Deus, Ele é justo. Mas Ele não vai mudar. O seu caráter é imutável. Deus não muda. Aonde está escrito isso? Um profeta chamado Malaquias, no capítulo 3, verso 6. Malaquias, abra a Bíblia e leia. Ele vai dizer: Deus não muda. Ele diz: olha só, como não é o profeta falando, e sim Deus falando no profeta. Deus usando a boca do profeta. Ele não vai dizer assim, ó: Deus não muda. Ele diz: eu, o Senhor, não mudo. Eu, Senhor. Você pode olhar e ver crianças sendo mortas, velhos sendo mortos, mulheres grávidas sendo mortas, o povo de Israel sendo entregue nas mãos do adversário. E você vai olhar e vai dizer assim: por que Deus não fez nada para socorrer eles? Chacoalha o teu irmão e diz assim: por que Deus não fez nada? Aleluia! Por que Deus não protegeu o seu povo? Por que Deus não impediu? Eu quero ensinar uma coisa para a igreja. Você tem que entender que Deus não é um homem. Você tem que entender, quando você falar algo para Deus, cumpra. Ah, pastor, mas o senhor é muito rígido. Eu escuto isso quase que direto. Alguém vai falar alguma coisa, chega para mim e diz: ah, pastor, mas o senhor é muito rígido. Não é rígido, é que eu entendo o que eu estou ensinando para vocês. Quem Deus Ele é. Aleluia! Israel não era de Deus. Não era o Senhor que tirou eles da terra da servidão. Não foi o Senhor que levantou juízes. Foi ou não foi?
Mas por que este povo ficou 7 anos? No capítulo 6 de Juízes, abra e olhe. Por que ficaram 7 anos penando? Porque este povo estava sofrendo. Por que Deus não fazia nada? Aí você vai dizer, porque Deus é injusto. Sabe aquelas situações que acontecem na tua vida? Que muitas vezes você está ali orando, e parece que nada muda. E você começa a pensar, será que Deus é injusto? Será que Deus gosta de ver eu chorar, eu sofrer? Não, meus irmãos. Mas Deus vai agir. Tem coisas que você não sabe que Deus está fazendo. Existem coisas que você nem chegou ao teu conhecimento do que Ele está fazendo em teu favor. Mas quando alguém vem dizer para mim que tem que afrouxar as coisas, que não precisa ser muito rígido, não precisa ser tudo isso, é porque não lê Bíblia. O Deus que eu e você servimos, Ele mata e não vai preso. Ele mata. Pastor, se eu tenho medo de Deus, não, eu tenho respeito por Deus. Eu não tenho medo dele, eu tenho respeito, é diferente. Se você abrir Deuteronômio capítulo 32, versículo 39, você vai ler, aleluias, foi Moisés. Ele está dizendo assim, que não há quem fuja das mãos de Deus. Ele diz, Ele mata e Ele faz viver. Ele faz a ferida e Ele tem poder de sarar. Ele levanta, rabagaraçou, mas Ele também abate. Está escrito, não há quem possa livrar-se das suas mãos. Diga para o seu irmão, você entendeu quem Deus é? Você não está entendendo quem é o teu Deus? Tem gente que brinca com Deus. Deus, eu vou fazer isso, não faz. Deus, eu vou fazer aquilo e não faz. Deus, eu vou fazer um jejum, não faz. Deus, eu vou fazer tal coisa para a tua obra, não faz. Deus, eu vou voltar ao propósito. Deixa eu te explicar uma coisa. Não faça isso. Não faça tal coisa. Pode ser que no teu coração tu tenha tanto amor e queira fazer muito, mas só fala quando você tiver certeza que você vai conseguir fazer o que você, aleluia, está pensando em falar para Deus. Porque se eu e você, imagina, eu estou aqui nesse altar, mas você não sabe, você não entende. Quem sabe o que eu estou tentando te passar? Quem sabe você não está entendendo o porquê eu estou aqui tremendo em cima deste altar para falar essa palavra? Porque naquele dia Deus vai dizer, Rodrigo, você pregou esta palavra, você ensinou a minha igreja. Aleluia! Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia! No capítulo 6 de Juízes está escrito que quando eles aplicaram no coração o desejo, quando alguém levantou e disse, vamos orar, o Deus que tirou nós da terra da servidão é o mesmo Deus, vamos clamar a Ele. Irmão, foi só colocar os joelhos no chão, mudaram o curso, eles estavam indo por aqui, e eles disseram assim, vamos fazer o seguinte, vamos entrar na contramão, vamos tentar ir na contramão, vamos orar, vamos perguntar para Ele se Ele está conosco. E quando eles foram perguntar, havia um profeta que estava ali 7 anos, ninguém via ele ser usado, mas foi colocar os joelhos. Quando o povo se joga de joelhos, anciãos, homens, mulheres, todo mundo começou a orar e buscar ao Senhor. A Bíblia diz que Deus levanta um profeta. A primeira coisa que Deus faz é isso. Deus já começa dizendo, eu sou Deus, e Israel, sou eu teu Deus.
quem te tirei da terra do Egito. Então Deus erra. Diga para o seu irmão, Deus é infalível, Deus não erra. Uma coisa você tem que descobrir: Deus não falha, Deus não erra. Os atributos de Deus são estes. Eu estou falando alguns aqui, mas não consigo enumerá-los. Posso tentar te explicar, mas não vou conseguir enumerá-los todos, porque a mente humana não consegue descrever tamanha grandeza de quem Ele é. Mas a Bíblia diz que quando Deus ouviu a oração de Israel, o Senhor já veio no meio do povo. Deus já se manifesta no meio do povo. E Deus já começa dizendo de que forma Ele vai livrá-lo, de que forma Deus vai fazer justiça. Irmão, aprenda uma coisa: temer a Deus é o princípio da sabedoria. Aleluia, tema. Quer ser abençoado? Está cheio de gente por aí. Está cheio de gente por aí, mas não querem fazer a diferença. Está cheio de jovem por aí. Está cheio de gente mimado. Está cheio de jovens mimados por aí. Está cheio de gente crente mimado por aí, que não conhece Deus. No passado, há 30 e poucos anos atrás, quando eu comecei lá atrás, irmãos, eu ainda ouvi muitos homens de Deus pregando e dizendo: tema a Deus, igreja, tema ao Senhor, igreja, tema a Deus, igreja. Hoje não é mais assim. Hoje a pregação que se ouve é assim: Deus vai te dar. Deus tem que te dar. Se Ele não te dá, Ele não é Deus. Vai para os quintos dos infernos, Satanás. Se tem 6º, 7º, 10º, 20º, vai para lá. Porque esta pregação não é aceita pela igreja. O Deus que eu e você estamos servindo, quem está em débito com Ele sou eu. Quem está em débito é você. Não entendeu, não? Ele já deu um presente que ninguém podia te dar. Ele mandou Jesus, o Filho dele, para morrer na cruz em meu lugar, no teu lugar. Já é o suficiente. Ele deu tudo que havia de melhor. Ele deu o melhor que Ele tinha. E tem um monte de gente por aí, estúpidos, ignorantes, fracos, fracassados, débeis, doentes, visão cegos, surdos, ignorantes, que estão por aí desfazendo da graça de Deus, da grandeza dele. Irmãos, não mexa com a palavra. Não mexa com Deus, não mexa com a sua santidade, não toque naqueles que são dele, diz a palavra. Mas está cheio de gente por aí dizendo que Ele mudou. Está cheio de calcinha apertada em cima dos altares. Está cheio de calcinhas apertadas em cima dos altares. E falando assim: Deus, Ele não é Deus, Ele é amor. Não esqueceu que nem lágrima, enquanto aquele Israel estava ali na desobediência, Deus fez ele sofrer. Vai morrer gente por tua causa. Você esqueceu o que aconteceu com Ofni e Finéias? E quanta gente inocente morreu por causa deles? Sabe por quê? Porque não quiseram obedecer a sua palavra. Não foram atrás da palavra. Foram atrás de Ofni e Finéias, desviados. Está cheio de gente por aí correndo atrás de desviado. Está cheio de gente aí, irmãos, correndo atrás de pastores desviados da palavra. Está cheio de igreja aí, irmãos, que tem 100 anos de existência, mais de 100, mas estão tudo desviados de Deus e da palavra. Eu vou dizer uma coisa para você: o importante é que se salve por ela e por meio dela. Não existe outro meio. Eu não creio num Deus que muda, um Deus que diz assim: faça isso, e minutos depois Ele diz: não, eu não estava pensando bem. Aleluia. Há um monte de gente por aí, irmãos, disfarçados de crente, mas não são. Está cheio de gente por aí dizendo que é a igreja de Cristo, mas nem Cristo reconhece eles como igreja. Agora eu vou dizer uma coisa: quer ser reconhecido como igreja? Tem gente aí carregando o título de missionário, bispo, reverendo. Está cheio de coisa por aí, mas não tem a verdade do evangelho no coração. É pura hipocrisia. Um bando de hipócritas,
distorcendo aquilo que Deus é. Eu não vou distorcer, não. Não importa, aleluia, se alguém vai gostar da pregação ou não. Não importa se alguém vai abrir a boca para dar glória, porque isso para mim é insignificante, aleluia, porque a minha vida já é nas mãos dele. Se ele me recolhesse agora, se ele me tirasse dessa terra agora, eu já estava feliz, aleluia. Eu não tenho medo de falar isso, porque é necessário, aleluia, que tem homens de Deus nessa terra, homens que entendem os atributos divinos e que sabem que Deus é imutável, que este Deus, o Deus do início, é o mesmo Deus do final de tudo, é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Irmãos, eu carrego na minha veia, no meu sangue, aleluia, algo que vocês ainda não entenderam, mas eu vou dizer: o meu Deus, o meu Senhor, o Deus da Bíblia, ele é imutável. Não adianta vir com churumelas, com conversinha fiada, querendo comprar, querendo disfarçar, não vai ganhar nada, porque a verdade é uma só. O meu Deus, o nosso Deus, se o Deus que eu estou pregando é o mesmo teu, então você abre essa boca e dê glória a ele, louve o nome dele. Agora, se não é, aleluia, pode ficar de boca fechada. Aleluia. O Deus que abomina pecado. Quando se fala Deus Santo, ele abomina o adultério, ele abomina a prostituição, a fornicação, a promiscuidade, as práticas iníquas. Não adianta tu estar aqui na minha frente, sentado, aleluia, olhando com essa cara de paisagem para mim, se você, quando sai daqui, pratica o que não é certo. Eu não vejo, eu não estou te vendo, mas ele está te vendo. Eu não posso saber o que tu faz em quatro paredes, mas o Deus que eu sirvo tem olhos como chama de fogo, que conhece o teu deitar, que sabe o que você faz. Por isso que muita gente que chega dentro de um culto como esse não consegue abrir a boca. Sabe por quê? Porque antes de casa, pastor, lá na casa dele, estava lá praticando o que não pode, vendo o que não pode, falando o que não pode, ouvindo o que não pode. Aí chega aqui, o demônio prende a orelha dele, os olhos dele, e ele fica desse jeito, seco, 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 terra seca. O pastor não está me vendo. Vou falar uma coisa para você. O pastor não está te vendo, mas lembra que eu vou te dizer: quando você entrar no teu quarto, quando você mexe no teu celular, eu não sei que tu mexe no teu celular aí, mas Deus vê. Eu não sei como tu faz os teus negócios, mas Deus também vê os teus negócios. Deus também escuta o que tu falas, quando tu mentes e quando tu fala a verdade, Ele também ouve. Aleluia. Eu nunca pedi para estar à frente de um trabalho, nem da frente da igreja, pastor. Mas eu disse para Deus: o dia que tu me colocares, o prego que eu vou fixar, eu não sei se vai ser 17, 20, 22, 25, 30, 40, 50, 60, 80 centímetros, mas eu vou fixar ele bem fixado. Porque muita gente olha para o pastor achando que o pastor é amigo dele, é amigo de infância. Não chama o pastor nem de senhor, é você, tu. Cuidado, hein? Cuidado. Não me tire para amigo, não. Porque Jesus disse que amigo dele é quem faz a vontade do Pai. Para mim, quem é meu amigo é o que Jesus disse. Fez a vontade do Pai, meu amigo. Fez a vontade do Pai, então meu amigo. Agora não vem com conversinha. Eu sou teu amigo. Mas não quer Jesus. Não quer servir a Deus. Tem gente que é só perda de tempo, irmãos. Igreja, nós estamos brigando com o inferno. Igreja, todos os dias você está sendo atingido. Todos os dias o pecado está nos cercando. Todos os dias as coisas ruins estão em volta de você. Entenda quem você está servindo. Você não está servindo o pastor Rodrigo aqui, não. Você não está servindo obra de amor,
não. Você está servindo ao Deus da palavra, ao Deus da Bíblia. Não tem, irmão, não tem. Aleluia. Aleluia. Tudo que você está vendo vai ficar. Tudo que você vê neste mundo vai ficar. Mas as coisas de Deus, o que está aqui, ó, é permanente, é eterno. Eu amo minha família, eu amo meus filhos, eu amo meus netos, eu amo minha mãe, só tenho a mãe, não tenho mais o pai. Mas o que eu mais amo é Jesus. As pessoas podem chegar para mim e querer me distorcer, querer fazer com que eu faça o que eles querem. Não vai conseguir. Pode ter certeza que não vai. Uma vez uma irmã disse para mim: pastor, tem um dízimo alto para dar. Eu queria congregar nessa igreja. Começou assim a conversa. Qual que é as condições? A irmã disse para mim assim: se o senhor der uma aliviada, pastor, eu vou dar até um dízimo gordo. Só, irmã, faz o seguinte: mexa a mão aqui no meu coração, tenta tirar o que Deus colocou. É muito. Se você tirar o que Deus colocou dentro do meu coração, eu faço a tua vontade. Ela olhou para mim com tristeza e disse: não consigo. Eu disse: nem eu posso mudar. Fala para o seu irmão: Deus é santo. Aprendeu, crente? Dá uma alisada, pode. Tudo que tudo dá, tudo que você diferenciar que não é de Deus, já estou dizendo, não é de Deus. Pastor, dá uma alisadinha, dá uma cortadinha. A Bíblia diz que não pode. Tudo que a Bíblia diz não pode, irmão. Mas lá a igreja, nossa, o pastor é rígido. O pastor não deixa. Vai criar vergonha na cara. Eu não deixo. Se a Bíblia dissesse para você andar só de calcinha, eu ia pregar para você andar vestido. Quem não deixa é Deus, não sou eu. Aí você sabe, mas você pensa assim: mas ele nem vai perceber. Você acha que Deus é bobo? Tu acha que Deus manda falar: não corta, mulher não pode cortar o cabelo? Outra coisa, a veiarada não quer ser mais velha. Agora tem shampoo que prende o cabelo. Tem gente passando café com cocô de galinha preta no cabelo para ficar preto. Cria vergonha, deixa. Os cachorros, o cachorro envelhece, o gato envelhece, até passarinho envelhece, a galinha envelhece. Aí o tal do dito cujo vai ficando velho, não aceita. E o pior é que fica feio demais, porque todo mundo percebe que tem um negócio que não passa. Mas o meu pastor, ele não vê. Não esqueça que o teu pastor primeiro é Deus, depois eu. A primeira é Ele. Hein? Aleluia! Aí tem gente assim: não, mas o pastor não vê nada, o pastor é meu amigo. Cuidado. Meus amigos que fazem a vontade do meu Pai. Cuidado. Mas ele me deu um abraço, ele me deu um sorriso. É que não viram pregando, né, pastor? Não viram o pastor pregando ainda. Mas ele é tão bom amigo, tão bonzinho. Você viu o jeitinho dele? Coitadinho, pastor, coitadinho. Tá velhinho, mas ele respira ainda. Ainda tem a palavra. Ainda teme a Deus. Que a igreja está cansada de ouvir gente dizendo coisinha boa, docinho. Ah, não, eita coisa. Está cheio de igreja vendendo doce, vendendo sonho, dando colherada de mel para a igreja. O povo abre a boca aí, mas come melzinho. O pecado se sente confortável no meio da igreja. Até o diabo se assenta junto. E ele fica feliz, ele diz assim: ah, não tem palavra, não tem ensino, está tudo certo. Mas aqui não, meu irmão. Aqui a palavra vai falar. Aleluias. Eu quero dizer para você: quem é o teu Deus? Abra aí. Deuteronômio capítulo 32, versículo 39. Moisés conhecia Deus. E é o Deus que eu conheço. O Deus que um dia me chamou. E eu disse não. Me chamou e eu disse que não ia.
Ele foi lá, não vai, eu vou fazer tu ir. Arrancou a perninha. Mas tem gente que não sabe que Deus tem esse poder. Pastor, eu vou até ficar com medo, nem vou dormir hoje. Não, meu irmão, eu quero que você durma, mas durma com Deus. Tem gente aí, que tem gente dizendo assim, dorme com os anjos. Você já parou para pensar que anjos que ele está dormindo? E quem é que está trabalhando o soninho dele? Né, pastor Fábio? Dorme com os anjos. Você olha do lado da cama, vê os vultos ali em cima da cama dele. Que coisa é essa? Dormindo com os anjos, mas não os anjos de Deus. Está dormindo com os demônios. Por quê? Por quê, irmãos? Porque antes de dormir, estava lá olhando pornografia. Aleluia! Antes de dormir, estava lá botando os olhos aonde não pode. Antes de dormir, estava mandando zap, estava descobrindo se há um grupo de namoro na sua cidade. Irmãos, eu não estou louco, meu Deus. Pode achar que o pastor está meio doido hoje, mas não, pode ficar tranquilo. Vamos lá, Deuteronômio 32, 39, abre aí. Aprenda quem é Deus. O que está dizendo aí? Eita, glória. Veja agora que eu sou. E não há outro. Nenhum Deus além de mim. Olha, observe bem. Não há outro Deus. Não adianta parecida. Quer? Vai lá, busca o que tu quiser. Eu vou lá no Pai é Preto, lá onde quiser. Mas não vai adiantar nada. Agora Deus está dizendo na palavra: eu sou Deus. Não tem outro. Amém? Não tem outro. Leia novamente, irmão. Veja agora que eu sou. E mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato. Eu faço viver. Diz para o seu irmão. Glória! Não, ele não mata, não. Olha para o seu irmão, diz bem assim para ele: não se preocupa não, tu não vai morrer não. Fica tranquilo. Olha para o teu irmão, diz para ele, olha no olho dele, olha bem no olhinho dele. Diz para ele: fica em paz. Não é ameaça. Não é ameaça. Estou até perdendo a voz. Para ele: não, o pastor está louco, ele está louco mesmo. Mas será que está escrito que ele mata? Dá uma lida aí. Deus, ele faz o quê? Eu mato. Ai, meu Deus, não sabia disso. Brinca. Continua brincando. Irmãos, eu levei 4 tiros aqui na roupa. 4 tiros, o pastor Rodrigo estava lá. 4 tiros, 10 metros de distância. Pá, 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 pá. Irmãos, cadê as balas? Cadê os projetos? Caiu uma caixa, um dia o diabo empurrou uma caixa. Ela caiu com mais de 50 quilos na minha cabeça. A minha cabeça afundou para dentro. Eu fui parar no UPA. O médico foi me examinar. Mandou raspar a minha cabeça estava toda aberta. Quando o médico foi lá, a mulher raspou meu cabelo. Eu comecei a orar e falar assim para Deus: Deus, eu sei que tu vives. Senhor, obrigado. Eu te agradeço. Eu te louvo. Não importa. Se eu morrer agora, eu vou para junto de ti. Glória a Deus. Irmãos, a minha cabeça estava toda para dentro aqui, ó. O médico foi lá, um monte de médico estava me examinando. Eles foram lá, quando eles voltaram, a minha cabeça voltou para o lugar. É conversa. É mentira. Isso não é não. Eu sou um aleijado. Eu sou um deficiente físico, comprovado, de carteirinha. Eu estou andando. O que será que é? Porque é fanático? Porque é louco? Não é fanatismo, não. É porque eu sei quem Deus é. Escute isso para você entender. Deus chega para mim e diz assim: Rodrigo, eu te tirei do trabalho. Eu tirei você do trabalho. Vai para cima desse monte e ora e pede, porque eu te darei tudo que tu precisas.
6 anos. 6. Meus filhos são testemunha. Eu levava meus filhos e colocava dentro de uma barraquinha. Eu tenho fotos para provar isso. E de joelhos, sozinho, meus filhos dentro da barraquinha, e eu em jejum e oração. Deus, eu creio. Deus, eu creio. Deus, eu creio. Eu estou falando uma coisa louca. Eu estou falando uma coisa que tem gente aqui que nunca viu. Eu estou falando numa coisa que tem crente aqui que já ouviu, mas tem crente que ainda não experimentou isso. Porque se Deus colocar ele vai rodar na prova. Vai rodar na prova. Vai para lá, fica lá. Vamos lá. Obediência. Senhor, pegava uma lista. Preciso de batata, arroz, 5 quilos de arroz, feijão. Ó Senhor, Aleluia! não tem leite para as crianças, também não tem carne. Senhor, eu só desço aqui quando eu sentir paz e eu entender que o Senhor já fez por mim um milagre. Eu sei que a palavra que eu vou usar agora para alguns é loucura. Me viciei. Chegava, tomava banho e dizia para a mulher: hoje eu vou comer pizza. Irmã Sandra, aonde? Quem que tu conversou? Não conversei com ninguém, eu estou com vontade. Dá banho nas crianças, nós vamos comer pizza hoje. Oh glória! Deus usou o dado para me libertar da pizza. Nem vou falar. Fica tranquilo. Isso aí aconteceu? Minutos depois chega uma irmã, encosta o carro e diz assim: ô irmã Sandra, paz, Senhor, eu vim aqui porque eu senti no meu coração de ir buscar vocês para comer pizza. Eu estou falando uma coisa que se repetiu todos esses 6 anos. Então, não vem com conversa fiada, não vem querer falar, não vem querer mudar o que eu conheço, não vem querer dizer que é meu amigo se não faz a vontade do Pai. Não vem dizer que é crente e querer falar coisa de Deus se eu olho para você e vejo você falhando com Deus. Tem gente aí, meus irmãos, eu fico observando cristãos, aleluias, e às vezes chega perto do pastor achando que vai dar esmola para mim. Eu vou te ensinar uma coisa. Eu vou te falar uma coisa para você que está aqui. Eu não te peço nada. Não te peço nada. Mas um dia que tu for fazer algo, lembre que antes de mim tem alguém. Antes de mim tem Deus. Não vem querer, aleluia, oh glória a Deus, fazer para mim. Se fizer para mim não vai ter recompensa. Não adianta. Faz para mim não ter recompensa não. Mas entenda que está fazendo para quem te mandou fazer. Aleluia. Aleluia. Tem vezes que eu oro e Deus fala para mim assim: eu já mandei aquele lá fazer tal coisa. Esse aqui eu revelei no sonho para ele. Essa daqui eu disse para lá fazer coisa lá, levar para ti tal coisa. E eu de joelhos falei: por que não acontece? Porque a mente deles ainda está presa na terra. Quando você fala de fazer a obra, eles falam assim: que faça ele, não eu. Coitado. Vamos ler de novo, lê aí de novo, cadê? Eu, Senhor. O que está dizendo? Ele mata. E o que mais que ele faz? E o que mais? Ele fere. Irmãos, com todo amor, que ainda sobra aqui, olha para o seu irmão e diz assim: te cuida. Cuidado com a tua boca, viu? Falando mal do pastor, cuidado com a tua boquinha, tá? Cuidado quando você põe a tua boca para falar mal de mim. Eu estou lá de joelhos orando pela tua vida. Eu estou lá de joelhos clamando a Deus para Deus te abençoar. Cuidado com a tua boca. Porque um dia pode acontecer de dizer assim: morreu fulano, aí o pastor já, coitado, morreu. Fazer o quê?
Hein? Bom entendedor não precisa muita coisa, né? Amém, irmãos? Vai orar. Vai lá, chega em casa assim, a partir de hoje, quando eu for orar, eu não vou chegar descabelado, com a boca suja, pelado, em cima da cama. Ei, quem já foi no fórum aqui? Quem já foi no fórum? Ei, vai do jeito que você faz para Deus, vai lá. Vai lá e chega lá pelado, chega lá com a boca suja, descabelado. Chega lá de qualquer jeito e diz assim: vim falar contigo, juiz. Eu já manda a guarda, prende esse louco e manda embora para a rua. E tem gente que chega na presença de Deus achando que Deus é qualquer um. Quer servir a Deus? Quem quer servir a Deus de verdade? Então diz para o teu irmão: quando te apresentares diante de Deus, te apresenta correto, te conserta antes, peça perdão antes, não chega na presença dele de qualquer jeito. Ah, que saudade que eu tenho daqueles pregadores que eu conheci lá no passado, que diziam para a igreja: tema ao Senhor, igreja, Jesus está às portas. Nós não vemos mais isso. É um bando de gente alisando gente. É um bando de pessoas, pastor Fábio, alisando por interesses, por egoísmo, por egocentrismo. Aprenda isso que eu estou te dizendo. Quem gosta de desviado é aqueles que andam desviados. Quem gosta de Deus é aqueles que gostam das coisas de Deus, que amam com Deus. Aleluias. Guarda isso no teu coração. Amém? Hoje eu nem preguei, irmãos. Nem preguei. Só um pouquinho. Só. Ninguém vai achar que eu preguei. Não, só um pouquinho. Tem muitas vezes que eu subo aqui e quero falar muitas coisas. Alertar a igreja, ensinar a igreja. Mas muitas vezes eu oro e tem um visitante sentado no meio. E aí eu falo assim: e agora, Jesus? Mas hoje o Senhor disse: carta branca. Cada pregação Jesus está se aproximando mais. Pode ser hoje. Aleluia. Tem gente que vê a glória de Deus manifestando na igreja. Ah, coisa linda, não é verdade? É ou não é? Vê gente falando em língua, crianças, irmão caído no poder. Coisa linda. Mas tem que ter alguém para limpar a casa. Ninguém percebeu isso ainda. Tem que ter alguém para pegar a vassoura e dizer: o pano, cadê o alvejante? Vamos limpar a casa. Porque depois dessa pregação, amanhã, quando as irmãs vierem orar, a glória de Deus vai cair aqui. Você pode guardar o que eu vou te dizer. Aleluia. A pregação, a próxima pregação vai ser uma grande bênção. Porque a casa está limpa. E tem gente que ainda não entende isso. Aprendam, valorizem os pastores, os homens de Deus, os obreiros de Deus que estão aqui. Valorize os homens de Deus, as mulheres de Deus que estão aqui. Que estão preocupados na limpeza, que estão preocupados, aleluia, com a verdade. Mas com aqueles, aleluia, que querem o evangelho que não é evangelho, eu vou dizer uma coisa: aqui não. Aleluia. Quem quer evangelho que não é evangelho, aqui não vai conseguir. Fazem 12 anos que a obra de amor está aqui, pregando a verdade. Agora Deus está fazendo o quê? Levando para mais longe. Levando para mais longe, né, pastor Fábio? Está indo para mais longe. Glória seja dada a Deus. Eu vou te convidar para você ficar em pé e você usar a autoridade profeta de Deus e olhar bem no olho de novo de quem está do seu lado e dizer para ele: guardou a palavra? Eu não vou dizer guardou o recado, porque Deus não é garoto de recado. Guardou a palavra? Quem aqui já conhece a palavra de Deus há tempo? Levanta a mão aí. Anos, é ou não é assim? É ou não é assim a pregação? Porque a pregação que só dão caramelo, balinha doce,
estão enchendo as pessoas de paçoquinha. E o evangelho nada. Quer ser salvo? Obedeça a Deus. Não adianta você passar uma eternidade congregando na igreja. Ah, minha igreja tem 100 anos, Jesus Cristo. Ah, minha igreja tem tantos anos. E todo mundo indo para o inferno. As calcinhas apertadas em cima dos altares. Aqui não. Aleluia! Aqui só sobe um homem ou uma mulher que Deus colocar, para que a palavra seja ministrada e seja pregada a verdade. Amém, irmãos? Aleluia. Nada de ficar enrolando, não. Jesus não enrolava ninguém. O Senhor Jesus, ele chegava para pregar para as pessoas e a verdade era falada. Alguém tentou bater em Jesus? Alguém tentou matar Jesus? Alguém se levantou contra Jesus? O que espera comigo? Isso que eu nem preguei hoje. Uma hora eu vou pregar daquele jeito. Será que fica alguém aí? Se eu tranco a porta? Aleluia! Diz para quem está perto de Deus, Marta. Diz para você não está brincando com Deus, não, irmão. Irmão, Deus está mandando falar hoje aqui. Não brinca com Deus, não, irmão. Aleluia. Sabe uma coisa, irmãos? Fazer a vontade de Deus é o melhor caminho que alguém possa trilhar.